E começando hoje, mais uma vez, o nosso programa Vida na Trilha. Hoje a nossa live de número 8. Quero agradecer imensamente as pessoas que vêm nos seguindo fielmente desde a nossa primeira live. E dar as boas-vindas a quem hoje está chegando pela primeira vez. Aqui é o programa Vida na Trilha e é um programa que tem como objetivo contribuir com você para uma vida mais equilibrada, uma vida no seu eixo, uma vida no seu centro. Não temos a expectativa de contribuir com você para uma vida perfeita, nem eu estou aqui para dar lição de verdade, de moral, de vida baseada no meu próprio exemplo. Eu estou aqui para compartilhar com você os meus desafios, as minhas tentativas e os meus aprendizados para uma vida mais no eixo. E uma vida que não necessariamente nunca se desequilibra, mas uma vida que, quando se descarrilha, logo procura voltar para o seu centro. E esse mesmo desejo que eu tenho para a minha própria vida, eu também tenho para a sua. E, portanto, estou aqui para compartilhar aprendizados, experiências, tanto na minha vida pessoal, como principalmente através da minha profissão, que é de Executive Coach, ouvindo pessoas aqui diariamente. Pessoas a quem eu devo meu muito obrigado por tanto me ensinarem, por tanto me fazerem refletir também sobre a minha própria vida. E a gente tem conversado sobre interferências que nos atrapalham a viver essa vida na trilha. A gente já falou sobre equívocos na nossa forma de pensar, limitações nos nossos modelos mentais, nas nossas crenças, nas nossas certezas. A gente já falou aqui também sobre desorganização, que muito nos atrapalha para uma vida ordenada. A gente já conversou sobre atalhos que muitas vezes nós adotamos na vida, nos tirando da via larga da nossa missão de vida. E hoje eu estou aqui para falar de mais uma interferência que no meu ponto de vista, atrapalha muito a vivermos essa vida na trilha. E hoje o tema é falhas na comunicação. Muitas vezes eu percebo que por uma falta de habilidade, por uma falta de prática ou por uma falta de coragem, nós cometemos muitos erros na nossa forma de se comunicar. Ou porque não nos comunicamos, optando por evitar a comunicação, evitar o diálogo, fugindo, não enfrentando de frente, ou falhas de comunicação porque falamos demais, ou porque não falamos da melhor forma, falhas porque causamos no outro emoções negativas e não conseguimos a mudança comportamental que nós desejávamos. Falhas porque muitas vezes a nossa iniciativa de se comunicar gera distanciamento ou más interpretações ou julgamento. Enfim, são muitos os medos, as inseguranças e os riscos que muitas vezes nós identificamos em nos comunicarmos. Há risco em se comunicar, como há risco também em não se comunicar. Há risco em falar e há risco em silenciar. Em todos os cenários existem riscos. Então, a gente tem que ponderar quais são os cenários que nos trazem mais riscos e mais oportunidades nesta decisão de falar ou não falar, e também precisamos avaliar a melhor forma de falar, o momento de falar. Não necessariamente vamos sempre acertar, mas quanto mais treino, mais temos essa chance de nos aprimorarmos, de aperfeiçoarmos a nossa forma de se comunicar com o outro, tá? Então, hoje eu vou estar dividindo com vocês exemplos práticos e algumas bandeiras vermelhas que nós devemos respeitar para não fracassarmos no nosso diálogo. São aquelas bandeiras que é quase lhe dizendo assim, se você levantar essa bandeira, é certeza que não vai dar certo. Então, quero dividir tudo isso com você. Mas esse meu sentimento sobre falhas na comunicação é também fundamentado em pesquisas que eu quero dividir com você sobre elas, tá? Então, eu vou dividir aqui com você uma tela só para pontuar alguns percentuais de uma pesquisa que foi realizada pelo CMI. Olha só, olha esses dados aqui da pesquisa realizada pelo Chartered Management Institute, que foi feito com 2.000 pessoas. Olha esses dados que surpreendem. 66% das pessoas ficam ansiosas ou estressadas quando elas pensam na possibilidade de enfrentar uma conversa difícil, uma comunicação difícil. 57% das pessoas fazem qualquer negócio para não enfrentar uma conversa difícil. Então, tentam de todas as formas fugir dessa situação. E o número que mais me surpreendeu desta pesquisa, 40% preferem optar pela mentira. Acham tão desconfortante enfrentar uma conversa difícil com transparência e verdade que optam pelos atalhos,
E dentre esses atalhos, o preferido é a mentira. Eu fiquei surpresa porque 40% de 2.000 pessoas significa 800 pessoas optariam pela mentira. E isso, pessoas que estão conscientes de dar essa resposta. Porque ainda tem aquelas outras que não assumem que optariam pela mentira. E quando eu falo de mentira, não é uma mentira só assim, de alto grau de complexidade. Eu estou falando de mentiras, de detalhes que distorcem a realidade, né? Inventar histórias para amenizar uma verdade que sai, a consequência sai muito pior do que se dissesse realmente a verdade. Então, a gente às vezes deturpa, distorce, muda, às vezes até por questões sociais, mas isso gera realmente consequências na nossa comunicação e vão gerando cisões e afastamentos silenciosos. E quando a gente menos espera, nós estamos, né, com a casa desabada, com grupos desfacelados e divisões nas nossas famílias, nos nossos times, justamente por essas faltas, essas falhas, né, de comunicação. Não só faltas, mas falhas de comunicação. Então, voltando para cá, eu queria, desculpa, na verdade, avançando nos slides, eu queria dividir com vocês algumas bandeiras vermelhas, que são bandeiras que nós devemos respeitar e não usá-las, né, na nossa comunicação. E à medida que eu vou conversando, eu vou voltando para o slide, saindo do slide, a gente vai assim trocando a ideia. Então, a primeira bandeira vermelha, usar tom de acusação. Então, olha só, quando a gente está conversando, que a gente já usa um tom de acusação, a reação mais provável do outro lado será a defesa. Então, coisas no dia a dia, às vezes até do tipo, você está no ambiente de trabalho e você chega e pergunta assim, quem foi que deixou isso aqui? Ou, quem foi que esqueceu de ligar para o cliente? Foi você que fez isso? Então, com esse tom de acusação, a pessoa já sente aquela necessidade de se justificar, de se defender. E tem pessoas que não se percebem assim, mas elas estão constantemente falando com tom de acusação, de condenação. Então, isso vai fazendo com que as pessoas sintam aversão de estar perto de você, de estar perto dessa pessoa que tanto acusa. Porque a acusação nunca é um sentimento de construção, de aprendizado. Então, a gente precisa tirar mais esse tom de condenação e trabalhar um tom mais neutro. Mesmo que você esteja irritado, a pergunta ser, quem colocou isso aqui na minha mesa? Né? Então, assim, tirar. Às vezes é a mesma frase, mas mudar a entonação. Ô, fulano, você sabe quem colocou isso aqui na minha mesa? Né? Então, a mesma frase, com entonações diferentes, elas podem ter propósitos diferentes. Exemplo, se você perguntar assim, Isabel, você viu o André sair desta sala? É uma pergunta. Se você perguntar, Isabel, você viu o André sair desta sala? É outra pergunta. Se você perguntar, se você dissesse, Isabel, você viu o André sair desta sala? Já é outra pergunta. E mais uma, Isabel, você viu o André sair dessa sala? Então, dependendo do tom que eu coloco, eu tô colocando em questão se o André foi quem saiu, eu tô colocando em questão se ele saiu ou se ele entrou, se foi desta sala que ele saiu e se a Isabel viu mesmo, ela própria viu mesmo que foi o André. Então, são tantas as possibilidades de interpretação, de motivação, de foco, dependendo da entonação. Então, o tom de acusação é algo que a gente precisa extrair da nossa fala, do nosso questionamento. Então, outra bandeira que a gente vai conversar agora, vamos ver a segunda bandeira. A segunda bandeira é começar pelos detalhes. Puxa vida, isso eu vejo tanto acontecer. Eu vejo pessoas se tornando extremamente impacientes numa comunicação, porque a outra pessoa fica explicando, já contando a história, não responde a pergunta e já vai contando uma história do tamanho do mundo, ou vai lá em Gênesis para chegar no objetivo. Então, quando estamos conversando, principalmente uma conversa delicada, começa pelo fim. Por exemplo, eu não sou a favor de demissões, onde as pessoas contam toda uma história, faz um agradecimento, você contribuiu muito conosco, você foi uma pessoa muito importante, isso e aquilo outro, e a nossa empresa está passando por essa fase, e a pessoa fica naquele martírio, sem saber onde você vai chegar, ou já imaginando onde você vai chegar. Então, o interessante é que você comece, né, pelo fim, não comece pelos detalhes. Começa pela manchete, que dói mais no momento, mas é mais verdadeiro. Então, fulano, nós estamos aqui para realizar a sua demissão.
para a gente fechar esse ciclo. Foi muito importante você aqui, mas é momento realmente da gente encerrar. A empresa está passando por isso, e aí sim você pode trazer o contexto, você pode depois trazer os detalhes. Então, entrar nos detalhes só aguça drama. Quando a gente começa uma comunicação pelos detalhes, a gente está aguçando drama. Se você tem, por exemplo, um feedback para dar para uma pessoa de higiene pessoal, de que ela anda muito desarrumada, não faz a barba, tá se vestindo errado, assim, de uma forma inapropriada, para que contar uma história do outro mundo para dizer isso? Então, dizer, olha, porque aqui na nossa empresa a gente prioriza muito isso, prioriza muito aquilo, foco no cliente, excelência no atendimento, aí conta a história do tamanho do mundo, que a nossa empresa foi fundada em tantos anos de tal. Então, assim, a pessoa fica sem saber onde você quer chegar. Então, simplifica, vai direto ao ponto. Fulana veio aqui só para te falar um detalhe, você é excelente, mas eu vejo que tem um detalhe que precisa ser ajustado na sua performance, eu vejo que você pode ser muito mais bonito se você fizer a barba, você vai ficar muito mais bem apresentado, se isso e aquilo outro e ponto. Depois, se você quiser contextualizar e conectar com outros assuntos, ótimo. Então, é muito importante a gente ter essa coragem de começar pelo fim, pelas manchetes. Depois a gente entra nos detalhes e no contexto. Você não precisa concordar, desculpa, com tudo que eu estou falando aqui. Depois de todas as bandeiras que eu falar, você pode jogar fora as que você achar que não convém na sua realidade, enfim, usar as que você acha que faz sentido, ou refletir antes de descartar, e aí você faz o que você bem quiser, tá? Então, terceira bandeira, ouvir pensando no que falar. Né? Muitos de nós temos essa ansiedade de ficar pensando qual vai ser a minha próxima afirmação, minha próxima intervenção, enquanto o outro está falando. Então, é preciso, para uma comunicação eficaz, é preciso a gente desenvolver um silêncio interior. Esse silêncio interior é o que vai evitar a dispersão, a distração. E não tem como ter uma boa comunicação com distração envolvida. E às vezes não é uma distração física, porque você pode estar até olhando para a pessoa, mas há uma distração, um ruído interior muito grande. Então, em vez de você já ficar pensando no que dizer, escuta a pessoa até o fim. Depois, você pensa no que falar. 4. Justificar antes de refletir. Vixe, eu vejo isso acontecer a toda hora. Toda hora, inclusive pessoas que se queixam de outras pessoas porque se justificam muito, também têm a mesma tendência de se justificar. Não estou dizendo todas, mas muitas têm. Né? Quando se irritam, mas também se justificam muito. E a gente faz esse mecanismo de uma forma muito inconsciente, sem a gente perceber. Então, quando a gente recebe um feedback, quando a gente recebe uma sugestão, quando a gente ouve uma opinião contrária, geralmente, quando a gente se sente acusado ou ameaçado, a gente tende a se justificar. E muitas vezes são mecanismos que são de proteção desde lá da nossa infância. A gente às vezes tem dificuldade de ser aceito ou de ser aprovado. Então, qualquer crítica, qualquer reclamação remete a uma série de sentimentos de autoestima, de desvalia. Então, às vezes, são questões muito mais profundas que você precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar. Não só o mecanismo superficial do diálogo, mas eu aconselho um exercício terapêutico mesmo, de procurar psicólogos terapêuticos, terapias, para identificar caso você tenha esse comportamento muito enraizado de se justificar, pode ter algo na sua autoestima que você precisa trabalhar para não ter esse comportamento tão precoce de se defender em situações mais diversas do dia a dia e da rotina, tá? Então, uma outra bandeira, não perguntar, só afirmar. Né? Eu percebo que tem muitas pessoas que não se interessam em investigar a opinião do outro antes de expressar a sua opinião. E eu costumo dizer que quem muito pergunta ganha vantagem competitiva. Né? Quem entende técnicas de negociação sabe que quem consegue perguntar mais ganha vantagem competitiva porque consegue ter mais informações antes de fazer a sua oferta, de fazer a sua colocação. Então, isso vale para tudo. Quando a gente pergunta, a gente investiga, a gente sonda, a gente se interessa com curiosidade para saber a opinião do outro e depois a gente emite. Nem sempre a gente pode isso, né? Às vezes a gente já tem que sair na frente mesmo dizendo nosso posicionamento. Mas sempre que você tiver a oportunidade, investigue antes de expressar a sua opinião, porque certamente quando você se expressar, você vai estar muito mais seguro, muito mais cheio de recursos para opinar de uma forma mais firme e mais assertiva. Então, vamos dar continuidade. Espero que esteja fazendo sentido para você essas bandeiras.
Sexta bandeira, dar lição de moral. Ixi, é tom professoral, né? Eu percebo que algumas pessoas, quando elas têm um tom muito didático, muito professoral, muito cheio de verdades, de experiências, quando se fala muito de si, no sentido, eu sempre faço assim, eu sempre tive esse hábito, pessoas assim que nunca conseguem aprender com o outro fala qualquer coisa, eu já li esse livro, eu também já faço isso é o que eu já costumo fazer, às vezes está adorando o que o outro está falando, mas não dá o braço a torcer, né? Porque se coloca sempre no posicionamento de que eu que ensino, eu quem tenho que dar a lição. Então, é importante a gente ser muito fiel a essa bandeira no sentido de renunciá-la, porque quando a gente usa esse tom, é certeza, na minha opinião, criar um clima de antipatia, de aversão. Né? Geralmente as pessoas, nós não gostamos de estar ouvindo pessoas muito com lição que querem dar lição de moral nos outros. Né? Então, isso não facilita a comunicação eficaz. A sétima bandeira, optar pelos atalhos. Então, aqui eu queria fazer um detalhamento, né? Porque, como a pesquisa mostrou, 40% das pessoas, de 2.000 pessoas entrevistadas, optam por esse atalho. E esse atalho se chama mentira, né? É o atalho preferido, é a mentira. Então, eu percebo que pessoas que são, inclusive, verdadeiras, pessoas éticas, pessoas corretas, por medo, por insegurança, por falta de habilidade, às vezes por covardia, por fraqueza, por vulnerabilidade, né? Então, de forma desastrosa, inserem mentiras, mentirinhas, mentironas, que na verdade, ao meu ver, só existe de um mesmo tamanho, ou é mentira ou é verdade, que acabam de forma desastrosa, afetando as relações desnecessariamente. Então, é muito importante você, nesse momento, refletir, né, o quanto que você ainda se utiliza de mentira, né, para escapar, para não enfrentar de frente, para às vezes para amenizar ou para não ferir o outro. Por mais que a sua motivação seja positiva, eu considero que vale a pena você pensar se vale a pena mesmo você enfrentar essa mentira. Né? Então, eu costumo sempre dizer, dizer a mim mesma, né? Qual é o risco que eu tenho nesse momento de colocar a verdade? Eu vou ser sincera com vocês que nem sempre eu uso a verdade, mas não optando pela mentira. Às vezes eu posso omitir a verdade, né? Porque não acho que convém colocar a verdade neste momento, nesta situação ou neste tempo. Eu faço isso. Mas antes de optar pela omissão, eu me pergunto 1000 vezes se realmente eu não posso colocar a verdade naquele momento. Vou até assim ao fim de me perguntar inúmeras vezes qual é o risco que eu corro em nesse momento colocar a minha verdade. O risco para o meu negócio, o risco para mim mesmo, o risco para a minha família, o risco de ofender o outro. Né? E na maioria das vezes eu encontro um caminho de colocar a verdade. E a gente vai treinando essa forma, porque eu também não acho nada de maestria e nada de louvável a pessoa se dizer, porque eu sempre coloco a verdade. Inclusive, eu sou às vezes dura, as pessoas se ofendem, mas eu acho melhor colocar a verdade. Mas espera aí, a gente só não tem duas opções, né? Mentir ou omitir sem ofender e dizer a verdade ofendendo. A gente tem inúmeras formas alternativas e intermediárias no centro, onde estão muitas possibilidades da gente conseguir falar a verdade sem ofender, sem diminuir, sem humilhar, sem agredir, sem desrespeitar o outro. Né? Então, eu me solidarizo com você no sentido de que também estou nessa tentativa sempre. Né? E quando eu falo de essa dificuldade, às vezes, de colocar a verdade, muitas e muitas vezes, pelo menos na minha situação, quando é uma minha opinião que eu tenho em relação ao comportamento do outro, onde eu acho inadequado. E é uma pessoa que eu quero muito bem, ou um amigo, uma pessoa da minha família, que eu não consigo ver a forma de falar sem ofender. Então, essa é a minha maior dificuldade, né? De falar para as pessoas que têm mais valor para mim e que são coisas que eu percebo no comportamento. Mas isso é um treino, a gente precisa treinar, às vezes a gente erra, mas há também muitos acertos. E quando a gente acerta, são mudanças comportamentais e para a relação que são de muito valor. Então, eu vejo que a gente conseguir falar a verdade é um ato de amor, né? A verdade, quando a gente consegue penetrar assim, no coração do outro com a nossa verdade, com respeito e compaixão, acho que é um ato de amor que a gente consegue fazer. Por mais que às vezes doa, incomode, mas é um ato de amor. Então, estou me delongando aqui nessa bandeira, porque
porque eu acredito ser de muito, muito valor nas nossas relações. E quando a gente falha, a gente descarrilha. Quando a gente mente, a nossa voz, a nossa consciência faz a gente perder as nossas noites de sono, a gente se inquieta, a gente se desequilibra. Então, isso é um fator muito forte de descarrilamento quando a gente mente. Então, voltando para as próximas bandeiras. Oitava bandeira, mostrar-se indiferente, né? Quando a gente tem um comportamento de não participação, então a gente fica no espaço de discussão, numa reunião, no encontro, se mostrando indiferente, tanto faz, tanto fez, e eu vejo isso como uma forma de máscara, como uma forma também de proteção, e não tem nada pior do que você se comunicar com a pessoa que está se mostrando indiferente, desatenta, dispersa, dividindo a atenção com o celular, dividindo a atenção com o notebook. Inclusive, eu oriento muitos executivos, empresários que eu atendo aqui, a fazer essa regra de reuniões, né? Das pessoas se comunicarem, fazerem acordos de quando vão poder usar os eletrônicos, de quando não vão poder usar. É muito importante esses acordos, porque constantemente as pessoas estão se sentindo ofendidas, né, por essa indiferença das outras, e também pecam por não falar que estão se sentindo incomodadas. Então, fica aquela falsa harmonia. Uns dispersos e os outros calados, incomodados com os dispersos, mas não falam que estão incomodados com os dispersos e indiferentes. Então, é sobre essa relação que eu estou falando de comunicação, que a gente consiga vencer esses melindres e começar a se expressar falando pelos nossos sentimentos, né? Sem acusar. Então, mais uma vez, numa situação dessa, espaço para a gente dizer, olha, eu não sei se isso é uma regra, se não é a regra, mas eu quero dizer que eu me sinto incomodado de estar aqui participando da reunião e vendo que tem muitas pessoas que não estão. Então, acho importante a gente alinhar, acordar se é permitido, se não é. Né? Então, a gente tem que aprender a conversar sobre o conversar, né? Não a conversar sobre as coisas, sobre os assuntos, sobre as pautas, mas conversar sobre a nossa forma de conversar, sobre a nossa forma de se relacionar. Raramente a gente traz esse assunto nas pautas, e como são importantes. Nona bandeira, falar para provar que sabe. Né? Eu acho interessante, muitas vezes, assim, quando eu estou ministrando cursos, às vezes levantam pessoas assim, a mão para fazer uma pergunta, entre aspas, e a pessoa começa a falar, não, porque eu tenho experiência nisso, e uma vez eu tive esse case, e foi por isso, então, na minha opinião, eu acho isso, e tal. A pessoa fala, e no final tem que perguntar, e sim, qual é a pergunta, né? Então, muitas vezes, eu vejo na comunicação as pessoas com ansiedade de falar para se expor, para expor o que sabe, para expor sua experiência, e perdem uma oportunidade de fazer perguntas que, de fato, podem gerar aprendizados, troca, expansão. Então, muitas vezes a gente fala só para reforçar o que a gente já acredita. A gente fala só para reforçar a nossa forma que a gente já tem de fazer as coisas, de ver as coisas, né? Então, eu acho um exercício muito nobre a gente se expressar e perguntar para se abrir a realmente ver possibilidades de sermos modelados por essa interação com o outro. Quando a gente vê a comunicação como uma oportunidade de sermos modificados positivamente, a gente diminui essa ansiedade da gente falar para se impor, para se expor, para afirmar o que pensamos, o que sabemos, né, para afirmar uma autoridade em um determinado assunto. Enfim, eu acho um exercício muito nobre, de grande crescimento. Continuando, 10ª bandeira, conversar com visão de lados. Essa bandeira, ela é bem interessante, é uma bandeira que eu extraí dos princípios do William Isaacs, que é um especialista em diálogo. Ele tem um livro chamado Diálogo, por sinal ele estava aqui por cima da minha mesa, mas não está agora no momento. Depois eu coloco aí no Instagram, nas redes sociais, a capa do livro. Eu acho que não tem versão em português, pelo menos já pesquisei e não achei. E o livro dele é pautado em pesquisas que ele tem como especialista em diálogo no MIT, onde ele estuda a eficácia da comunicação. E ele traz esse princípio que eu acho muito interessante. Pode ser que em algumas situações não se aplique. Hoje mesmo, esse princípio não se aplicou com os sócios que eu estava conduzindo aqui, mas na maioria dos casos, esse princípio ele se aplica. E ele diz isso, que quando a gente estiver dialogando, que a gente não dialogue
pensando que o diálogo tem lados, mas a gente dialoga sempre imaginando que existe um centro. E eu costumo trazer na minha mente esse desenho aqui, ó, que eu quero compartilhar com vocês. Vou desenhar aqui, ó. Imagine que aqui, ó, tem a minha percepção e tem a sua percepção. Então, estamos conversando. Então, uma conversa de lado é quando eu visualizo isso, dois lados. Tem esse lado e esse lado conversando. E quando eu tenho um mindset de centro, eu imagino que existe aqui um centro de oportunidade entre a nossa conversa. Então, aqui, esse centro é como se fosse um container que ele chama de oportunidade. Existe aqui um mar de possibilidades de construção, onde não será, a verdade não vai estar aqui nem aqui, mas vai estar aqui no meio, que são princípios da mediação, da colaboração. Em muitas situações vai ter um lado, ou vai ter que ter um sim ou não, um branco ou preto, mas em muitas e muitas outras circunstâncias, a gente consegue ver isso aqui bem instalado, e quando a gente consegue adquirir esse mindset de uma conversa que tem um centro, que não é nem o que eu estou falando, nem o que você, mas um algo desconhecido de nós dois, puxa, isso, ao meu ver, é o diálogo mais brilhante que existe, mais eficaz, mais produtivo e que vai ter mais sucesso na mudança de mindset de comportamento. Né? Então, vamos pensar no diálogo, nas nossas comunicações, mais como um centro e não como um combate, como um duelo, uma briga de quem tem razão e de quem vai vencer. A 11ª bandeira, penúltima, falar como se fosse a última vez. Eu percebo que, por exemplo, algumas pessoas quando me abordam, quando eu estou assim, num evento que tem muitas pessoas e alguém quer conversar comigo em particular, quer ter uma oportunidade de trocar ideia comigo, eu vejo algumas pessoas pecando na comunicação nesse sentido. Elas me abordam ali como se fosse a última vez que fosse me ver na vida. Então, elas vêm com uma ansiedade de colocar o contexto delas, como se eu pudesse ajudar a vida delas naqueles 5 minutos, 3 minutos que eu vou ouvir no meio, né, da multidão, no meio do evento. Então, o ambiente não está propício, está confuso, eu não tenho como escutar direito. E a pessoa, olha, porque a minha história é assim, assado, lá na empresa é assim, e eu queria ter uma oportunidade de conversar com você sobre isso, isso, isso. E aí entra, né, no nível de detalhamento, como se fosse realmente a última chance. E por mais que algumas vezes a gente tenha realmente uma cartada para dar, a gente precisa focar o que eu posso expressar naquele momento. Né? Então, naquele momento, qual é o objetivo da minha comunicação? E fragmentar toda a minha história num pedaço que seja mais relevante para aquele momento que eu vou ter de oportunidade de conversar com a pessoa. E isso vale para conversas com clientes, isso vale para conversas com amigos, com marido e mulher. Por exemplo, marido e mulher às vezes tem tantas questões, aí vai ter uma conversa e conversam como se fosse assim, a última conversa da vida, que tem que resolver todos os assuntos naquela 1 hora de conversa. Então, isso acaba levantando uma bandeira vermelha. Um lado se irrita, ou o outro lado se irrita. Geralmente é a mulher, né, que peca nesse sentido, que mistura todos os assuntos numa mesma situação. E a gente tem que ter essa habilidade de saber o que vai ficar fora da comunicação naquele momento. Eu acho muito desse princípio, que eu fiz um curso sobre roteiros com um profissional que ele é roteirista em Hollywood, um dos grandes nomes de roteiristas de filmes. E eu fiz esse curso porque eu queria aprender mais sobre a habilidade de contar histórias, de preparar palestras, roteiros para minhas palestras. E ele fala esse princípio que eu nunca mais me esqueci. Ele diz, quando eu vou fazer um roteiro de um filme, eu tenho muita atenção em saber o que vai ficar fora do diálogo de cada cena. Porque quando eu decido o que fica fora, eu reforço o que fica dentro. E ninguém assiste um filme com um diálogo entediante. O diálogo ele precisa ter um propósito. O diálogo tem que ter um objetivo. E ele tem que ter um número de palavras. Porque se tiver excesso de palavras, cansa, estafa quem está assistindo. É preciso ter uma mensagem importante e essencial em cada cena de diálogo. Puxa, eu trouxe esse princípio para a minha vida. Imagino, eu trouxe para mim, se eu ficar falando com as pessoas de forma excessiva, as pessoas ao meu redor, os meus clientes, eu vou cansar. Então, cada vez mais eu tenho que extrair, eu tenho que deixar fora o que é excesso para eu focar no que é essencial da minha comunicação. Então, fica aí
mais essa dica de bandeira vermelha para a gente respeitar e não fracassar, não falhar nas nossas comunicações. Fale na medida necessária para o momento. E a 12ª, reagir sem investigar. Muitas vezes a gente comete essa falha da comunicação, onde a gente recebe uma informação de uma pessoa e a gente vai com tudo em cima de uma terceira pessoa sem antes investigar o contexto e outros ângulos. Então, eu também já ouvi isso, ouvi do meu sogro, na verdade, essa fala, eu acho de uma grande sabedoria, né? Que ele diz que sempre que escuta uma informação, nunca é verdade. Nunca. Pode ser a pessoa mais verdadeira, pode vir do Papa, pode vir do santo, mas nunca é verdade. Por quê? Não porque a outra pessoa mente, mas porque é um ponto de vista. E todo ponto de vista é limitado. Então, é sempre necessário a gente primeiramente escutar outros ângulos, porque a vista de um ângulo nunca é a verdade sobre os fatos. Então, muitas vezes, a gente toma atitudes impulsivas, a gente vai reagindo sem antes investigar, sem antes ponderar, sem antes checar. Então, por conta dessas atitudes impulsivas, a gente vai causando efeito cascata de consequências negativas que fica mais difícil de recuperar, muitas vezes, o prejuízo que a gente comete por essas reações sem pensar, sem investigar, sem perguntar e saber quem nós vamos abordar da melhor forma e da melhor forma, né? Então, isso é outra bandeira vermelha. Bem, falei tudo isso com o objetivo, na verdade, agora de me comunicar com você, que está me ouvindo, né? Quando eu falo tudo isso, pelo amor de Deus, não pense que eu estou aqui para condenar ninguém que esteja me ouvindo nesse momento. Eu estou aqui ampliando possibilidades de falhas da nossa comunicação, para que através dessas bandeiras, de repente, agora você possa identificar uma que você mais se percebe cometendo, né? O erro que você consegue identificar mais frequente na sua forma de comunicação. Pode ser que você seja craque em tudo que eu falei, nada tem a ver com você, mas talvez uma bandeira possa, algumas vezes, se identificar com você na sua vida. E se tem algumas vezes que você está cometendo o erro de usar essa bandeira vermelha, então já mostra que você tem uma possibilidade de melhorar ainda mais a sua comunicação. Eu espero que nesse momento, ao escutar essas bandeiras, você não esteja associando com pessoas. Quando eu dou essas palestras de comunicação, eu só vejo as pessoas comentando, quando falou nessa bandeira, eu só lembro do fulano, eu consigo ver o rosto do cicrano. Para cada bandeira, eu já dei foi um nome para eu lembrar da bandeira, né? E raramente o nosso nome está em algumas dessas bandeiras. Então, eu lhe aconselho nesse momento esquecer os outros nomes e realmente pensar em você que está me assistindo, porque é com você que eu estou me comunicando e a minha esperança de mudança e de contribuição é com você que está me escutando e não com outra pessoa que não está presente aqui nesse nosso momento, né? Então, reflete qual dessas bandeiras você consegue identificar. E uma outra pergunta muito importante é você identificar com quem você usa essa bandeira com mais frequência. Porque você vai identificar o gatilho para começar a treinar um comportamento diferente. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você identifica um comportamento de justificativa antes de refletir. Então, está desconfiado que você é uma pessoa que tem muita pressa em se justificando, logo se defender. Não, mas é porque. Pois é, eu não fiz isso porque eu pensei nisso. Eu não te liguei porque eu pensei que você, sei lá o quê. As desculpas mais farrapadas do mundo, que nós somos criativos para justificativas, né? Histórias que colam bem. Então, você está percebendo que você se justifica. Identifique com quem você mais levanta essa bandeira. Quem é a pessoa que mais aciona em você a necessidade de se justificar? É o seu chefe? É o seu líder direto? É a sua esposa? É o seu marido? É a sua mãe? É o seu amigo? Quem é que mais aciona em você isso? Porque é importante você identificar, porque essa pessoa pode exercer alguma influência em você emocional que está te provocando mais essa necessidade. E você identificando isso, você vai começar exercitando o não justificar-se, né? Que, em outras palavras, é o refletir, o agradecer, o silenciar, unicamente com esta pessoa, porque o exercício tem que ser gradual. É mais importante do que você sair treinando e melhorando nas 12 bandeiras e com o mundo inteiro. O mais interessante é você escolher uma ou duas e escolher uma ou duas pessoas também com quem você vai mais exercitar esse propósito de mudança, né? Então, para essa do justificar, por exemplo,
Uma vez eu fiz um exercício, uma experiência fora, onde o condutor da vivência dizia assim, ó, você vai passar 5 minutos sendo sabatinado por outra pessoa que já te conhece aqui desse ambiente, que já percebeu os seus comportamentos, e você vai durante 5 minutos ouvir, e no final você tem direito a falar uma palavra, que é thank you, somente isso. E eu fiz essa experiência, a pessoa realmente me sabatinou, e eu fiquei desesperada para me justificar, para me defender, para reagir, e eu só dizia thank you. Aí dizia thank you, acho que umas 7 vezes eu ainda tentei intervir, e ele só fazia assim, né, que eu fui a voluntária, e acabei percebendo realmente o valor que a gente, do valor dessa experiência, da gente exercitar isso. Agradecer quando outra pessoa tem uma sugestão, uma correção, depois, mesmo que você não concorde, depois é que você deve vir, retomar o assunto, mas não no momento, porque a relação, a comunicação fica muito cansativa com quem tem essa postura de justificativo. Estou dando um dos exemplos, tá? E aí você vai treinar com essa pessoa que você que você percebe que você mais aciona a bandeira. Então, resumindo o que eu falei agora, eu coloquei aqui também, se você quiser fotografar para não esquecer, qual dessas bandeiras eu me identifico? Primeira pergunta, né, das bandeiras que a gente conversou. Com quem eu mais uso essa bandeira? É a segunda pergunta. E o que, né? Que exercício me proponho a fazer? São 3 perguntas que eu estou deixando aqui como proposta depois dessa nossa live, para gerar, de fato, uma mudança comportamental. Porque, como eu digo para você, todos esses nossos encontros, eles só têm valor se a reflexão gerar decisão e gerar uma ação. Se for só para a gente ficar aqui trocando, refletindo, achando legal, mas não impactar, não florescer de fato na sua vida que está me escutando, eu acho infrutífero, né? Esse é nosso momento. Acho que não vale a pena eu estar dedicando esse tempo por semana, e nem você me escutando, se não está causando mudanças positivas em nós dois, né? Então, acho que a experiência tem que nos evoluir, nos desafiar a realmente sermos melhores. E eu sou muito da linha de começar no pouco, ser fiel no pouco para que grandes coisas venham a acontecer. Eu não sou da linha de já pensarmos em coisas extraordinárias, mas eu sou dessa linha de escolhermos poucas coisas, mas sermos fiéis e consistentes no pouco, porque grandes coisas acontecem a partir da repetição ordinária, né, de pequenas coisas. Então, vamos lá. E para terminar, eu também coloquei aqui um mnemônico, desculpa, não está passando, pronto, que facilita a gente também exercitar a nossa experiência de comunicação eficaz, combatendo as bandeiras que a gente conversou. Então, coloquei aqui, ó, mnemônico que é fale. Não sei por que não está passando. Pronto. Então, F, foque no objetivo da comunicação. A, age somente depois de pensar. L, lixe uma estrutura de fala. E E, escute. Então, resumindo, para a gente não esquecer também sobre essa estrutura, eu utilizo muito isso. Quando eu estou me comunicando com a pessoa, eu penso logo, qual é o objetivo dessa nossa conversa? Assim, o que é que eu quero que aconteça dessa nossa comunicação? Porque se eu perco esse resultado que eu espero da comunicação, eu facilmente vou levantar uma daquelas bandeiras. Ou eu vou me dispersar, ou eu vou me tornar prolixa, ou eu vou falar defendendo o meu ego, me justificando, vai entrar numa discussão realmente de briga de egos e vamos perder o nosso foco da nossa conversa. Então, não vou conseguir o objetivo que eu gostaria inicialmente. Então, isso é, assim, a regra número 1. O agir somente depois de pensar. Isso, quando eu estou falando, me referindo, gente, a conversas mais difíceis. É claro que não dá para na nossa vida, toda hora, a gente está pensando antes de falar, né? Porque a gente está toda hora se comunicando. Mas quando a gente vai falar algum outro assunto, que a gente quer um resultado mais especial, quando toca sentimentos, enfim, a gente precisa respirar, pensar e depois entrar em cena. Porque todo diálogo é uma cena, Todo diálogo é uma ação. O diálogo é uma ação. Então, antes de entrar em ação, pense, respire. Como uma pessoa que vai entrar no palco, ela precisa respirar, se conectar e agir. Então, se você pensar em diálogo como ação, vai te ajudar a dar essa parada antes de entrar em ação, antes de entrar em cena. Ele lixa uma estrutura de fala, né? Não precisa você ter um método, um passo a passo, uma coisa tão enrijecida, mas estruture, e preferencialmente no papel, não na sua cabeça, porque se tem um lugar falho, é a nossa cabeça para esse tipo de coisa.
né? Nossa cabeça não é lugar para você colocar atividade, nem lembrete, nem organizar ideias, nem objetivos, nem planos. Nossa cabeça é para ter ideias, é para estar vazia para ouvir o outro, para pensar em solução. Então, se você tem uma estrutura de fala, bota primeiro no papel assim, como é que você vai falar. Depois, se você não quiser levar o papel, ok, mas você já vai ter internalizado porque você escreveu. Isso é muito importante. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou falando com vocês aqui meia hora. Será que eu não parei para pensar na estrutura dessa fala com vocês? Eu tive que parar e sempre tenho que parar para pensar nessa estrutura. Então, eu vou falar numa abertura, eu vou falar do problema, eu vou provocar as pessoas com reflexões, eu vou depois colocar uma sugestão de solução, depois eu vou orientar para ação, para propósitos, vou fazer um desfecho, vou dar uma fala mais inspiracional. Então, isso é a estrutura que está na minha cabeça que foi ali desenhada. Não necessariamente sai tão rígida quanto o que foi escrito, mas a estrutura nos dá segurança, né? Para quando a gente perde o foco, a gente volta ali para aquele esqueleto, né? Não é uma estrutura rígida, mas aí uma estrutura flexível, onde nos faz ter conversas mais no centro, mais focadas. E o escute, né? Com letras maiúsculas e maiores e em negrito, porque aí está uma grande falha nossa. Não adianta a gente ter habilidades de como colocar, uma estrutura de como colocar, respeitar todas as bandeiras, se a gente não dá esse espaço, né, para o outro falar e a gente escutar, escutando mesmo, né? Eu achei interessante uma palestra que eu assisti daquela monja, que eu não me lembro o nome dela agora, e a pessoa perguntou qual é o segredo de você assim não se abalar diante das conversas, dos diálogos, dos conflitos, das situações. Aí ela disse, é porque quando eu falo, quando eu escuto, quando eu ando, quando eu como, e assim vai, todos os verbos, né? Então, é algo muito simples, mas de muita verdade, que quando você estiver escutando, nós estivermos escutando, que nós, de fato, estejamos escutando, né? E não conversando internamente enquanto o outro escuta. Isso aí é o grande princípio e passo para que a sua próxima fala, depois da escuta, ela venha com muito mais propriedade, com muito mais foco, muito mais presença, principalmente construindo em cima do que o outro falou, que eu vejo muito isso acontecer. Né? As pessoas falam coisas brilhantes, aí o outro fala outra coisa brilhante, mas não fala nada em cima, construído em cima do que o outro previamente falou. Então, a conversa, o diálogo bonito é aquele que a gente vai construindo como pecinhas de Lego. Um coloca uma peça, o outro coloca outra peça, e a gente vai aproveitando o conteúdo um do outro para a gente ir construindo algo maior, tá? Então, eu vou ficando por aqui na nossa live de hoje. Espero que todas essas hoje as nossas dicas, as nossas bandeiras possam ter ajudado você. Espero que você tenha de fato feito o dever de reflexão de escolher uma e ter saído aqui com um propósito de treino. Se você estiver colocando em prática e quiser compartilhar comigo, me mandando mensagens via WhatsApp, via Instagram, deixando comentários aqui no YouTube, eu vou lhe agradecer demais. E também, se você quiser compartilhar com outras pessoas, convidando para assistir a nossa live, ou me dando sugestões de temas através das redes sociais, nosso canal está super aberto de comunicação e eu vou ficar muito feliz com a sua contribuição. Para terminar, terminando mesmo, eu queria deixar uma frase de impacto agora para vocês, que eu considero extremamente forte para mim, que é uma frase do William Isaacs, da pessoa que eu me referi, que ele diz: a maior parte dos fracassos na vida originam-se de fracassos no diálogo. E eu concordo com ele. Na verdade, a frase é todos os fracassos, né? Então, em alguns momentos, quando ele fala a maior parte dos fracassos, mas no livro tem dizendo os fracassos. Mas eu não acredito em generalizações, então eu acredito que realmente grande parte dos fracassos, isso sim eu concordo, originam-se de fracassos na nossa comunicação, seja fracasso de ausência de comunicação, seja de comunicação feita de forma errada, na hora errada, com as palavras inadequadas, né? Ou enfim, ou qualquer uma dessas bandeiras que a gente conversou. Então, que a gente possa priorizar essa habilidade, treinar essa habilidade de se comunicar uns com os outros, porque eis aí o nosso grande recurso para a gente crescer, se desenvolver e realizar os nossos projetos. Ninguém consegue realizar os seus sonhos
se não for trazendo outras pessoas para perto. E eu termino com uma frase minha, que para mim faz sentido, claro que é minha, espero que para você. Não é possível se comunicar com o coração disperso. Não é possível se comunicar com o coração disperso. Isso eu acredito muito, porque quando a gente está numa comunicação sem o coração estar presente, a comunicação não flui, não acontece. Pode vir todas as técnicas possíveis e imagináveis, você pode estar sendo metodologicamente super correto, mas se o seu coração não estiver presente, verdadeiramente conectado com a outra pessoa, nada disso vai funcionar. Porque técnica por técnica não acontece nas relações humanas, né? A técnica, ela é um grande recurso, mas ela só tem sentido se conectado com o nosso coração, com a nossa alma, né, com a nossa presença de verdade. E eu espero que, embora não esteja falando com você fisicamente, presencialmente, mas que você possa estar aí sentindo do outro lado da tela o meu coração presente aqui com você nessa nossa comunicação sincera. Espero que essa nossa comunicação dê frutos na sua vida. Muito obrigada pela sua presença e até terça-feira na nossa próxima live.